Geralmente, quando a gente olha para o desenho de uma organização global, existe aquela expectativa quase automática de precisão arquitetônica, sabe? Ah, como se fosse tudo perfeitamente calculado. Exato! É muito comum observar essas mega estruturas como se fossem, tipo, as engrenagens de um relógio suíço. A matriz da ordem, o eixo central gira e aquela engrenagem menor lá na ponta do sistema se move exatamente no mesmo ritmo. E sem nenhum questionamento. Sem nenhum. Um processo mecânico, limpo, totalmente previsível e que foi criado justamente para maximizar o controle. O modelo corporativo clássico de cima para baixo opera muito sobre essa premissa, né? O grande objetivo das empresas é eliminar as variáveis. Com certeza. Organogramas tradicionais adoram caixas onde cada nível obedece cegamente à caixa que está em cima, silenciando as particularidades locais em favor daquela uniformidade global. Mas, ao observar certas estruturas globais que dependem quase que inteiramente de voluntários, e também de uma missão baseada em crenças, aquele relógio suíço deixa de explicar a realidade. Sim, a analogia quebra um pouco aí. Quebra total. O cenário organizacional se torna incrivelmente mais complexo, mais orgânico, sabe? Trata-se de uma verdadeira engenharia humana, que precisa equilibrar uma autoridade central bem forte com um nível surpreendente de autonomia local. E um ecossistema organizacional dinâmico funciona justamente nessa tensão, porque uma rigidez excessiva simplesmente quebraria o espírito voluntário do sistema. Verdade. As pessoas iam embora. Exato. Por outro lado, a falta de uma ordem centralizada causaria uma fragmentação completa, né? Um caos doutrinário absoluto. E é exatamente nesse terreno fascinante que a nossa conversa entra hoje. Boas-vindas a quem nos ouve a mais uma análise aprofundada. Igreja. A missão nesta análise hoje é desvendar essa engenharia humana, quer dizer, como uma instituição consegue gerenciar o ímpeto de uma congregação local sem perder o foco de uma missão de alcance mundial. É um desafio e tanto. Demais. Certo, vamos desvendar isso. Para começar, como esse manual define, logo ali nas primeiras páginas, a essência do que é o ministério pastoral? Olha, o que é fascinante aqui é que o manual rejeita categoricamente aquela ideia do pastorado como uma mera profissão. Como uma carreira corporativa normal? Exato. Não é uma carreira no sentido corporativo de ir subindo degraus. O texto define o papel estritamente como um ministério designado por Deus. E a base arquitetônica dessa liderança é profundamente bíblica. Eles se apoiam de forma bem explícita em textos como o capítulo 4 da Carta aos Efésios e também nas epístolas a Timóteo. Então tira aquele peso de ser só um administrador. Totalmente. A definição primordial não apresenta o pastor como, sei lá, o gerente de um clube social religioso, mas sim como alguém focado em proclamar o evangelho, fazer discípulos e, acima de tudo, capacitar os membros para o serviço. A diretriz central, o coração da coisa, é que o pastor nunca deve tentar carregar a igreja nas costas sozinho. Nossa, e essa ênfase na palavra capacitar muda toda a perspectiva, né? Muda o jogo inteiro. Porque treinar pessoas e pregar parece ser o padrão básico que qualquer um espera de um líder religioso. A gente tem esse senso comum que sempre coloca o pastor lá na frente. Fixo no púlpito. Isso. Fixo no púlpito, entregando o sermão da semana para uma plateia que está ali, tipo, passiva, só ouvindo. Mas as nossas fontes de hoje trazem uma perspectiva histórica sobre a alocação do tempo desse líder que subverte totalmente essa expectativa, não é? Subverte muito. O manual resgata uma citação bem incisiva da Ellen G. White, que é uma das fundadoras da denominação. E o que ela diz? Essa citação atinge diretamente o coração daquela visão tradicional do clérigo enclausurado no escritório, sabe? Aquele que só aparece no domingo. Ou no sábado, nesse caso. Exato. O texto afirma que o pastor que desempenha um trabalho fiel fora do púlpito, ou seja, visitando as famílias nos lares, orando com elas, abrindo as escrituras nas casas, ele alcança um resultado 10 vezes maior. 10 vezes mais? Caramba! Sim, 10 vezes maior do que aquele que restringe suas atividades só ao púlpito. É uma métrica de eficiência impressionante e ocorre inteiramente fora do palco principal, quer dizer, o foco saia daquele grande evento público do fim de semana para focar no relacionamento interpessoal, na mentoria ali, no 1 a 1.
Porque, veja bem, o modelo de liderança focado só no púlpito cria espectadores. Consumidores de sermão. Perfeito, consumidores. Mas um modelo focado no trabalho pessoal cria novos líderes. Historicamente, lá no século XIX, muitas denominações protestantes adotavam um modelo paroquial. Onde o pastor recebia uma igreja e ficava lá. Ficava 30, 40 anos. Ele virava uma espécie de patriarca vitalício daquela comunidade, sabe? A comunidade dependia dele para tudo. Mas o manual adventista vai na direção oposta. Ele exige mobilidade. O que traz à mente uma analogia muito clara para mim. Tipo, o pastor nessa estrutura não age como a babá de uma congregação que já é madura. Não mesmo. Ele não está lá zelando só para que os membros não se machuquem ou se dispersem. O papel se assemelha muito mais ao de um líder de expedição ou talvez um fundador de startup, sabe? Gostei da analogia. A missão é chegar, definir a visão, treinar a equipe local incansavelmente para gerir aquelas operações do dia a dia, e aí, assim que a congregação adquire maturidade para rodar sozinha, o que ele faz? Ele parte para abrir novos mercados, fundar novas comunidades. E se conectarmos isso ao cenário maior, a genialidade preventiva desse modelo fica muito evidente. Genialidade preventiva. Como assim? É que esse movimento constante atua como uma vacina contra um perigo muito comum em qualquer comunidade religiosa, que é a idolatria pastoral. Ah, entendi. Quando a igreja fica a cara do pastor. Exatamente. Quando a congregação coloca o pastor no lugar de Deus ou transforma ele na única fonte possível de resolução de problemas, o crescimento humano daquela comunidade atrofia. Eles param de tentar resolver as coisas por conta própria? O manual deixa bem claro que, ao seguir para novos campos, o pastor força os membros a amadurecerem. Eles são obrigados a assumir a liderança local. E eles fazem isso através dos anciãos, certo? Isso mesmo, através da figura dos anciãos da igreja. O líder sênior sai de cena de propósito para que a comunidade cresça e se torne autossuficiente na sua liderança primária. O que já prepara o terreno para uma transição estrutural bem crítica na nossa conversa. Porque, pensa bem, se o sistema exige que o pastor esteja sempre em movimento, desbravando esses territórios novos, surge um problema óbvio. Como testar as pessoas novas. Exato. Como testar a competência de novos líderes. Afinal, você não vai entregar a liderança de uma nova expedição na mão de alguém que nunca montou uma barraca na vida. Seria um desastre. Então, como o capítulo 4 diferencia os níveis de autoridade para garantir que essa engrenagem toda não quebre? O manual estabelece uma fronteira hierárquica muito bem demarcada através de duas categorias principais de pastores. Temos o pastor ordenado e o pastor licenciado. Tá, vamos destrinchar isso. O pastor ordenado é o pacote completo. Ele mesmo. O pastor ordenado carrega a autoridade espiritual e eclesiástica completa, em virtude da ordenação formal dele, que é um reconhecimento definitivo da Igreja Mundial. Ele está qualificado para oficiar todos os ritos sagrados em qualquer lugar. Batismos, cerimônias de casamentos. Santa Ceia, tudo. E, além disso, ele possui autoridade administrativa para presidir a comissão diretiva de qualquer igreja local para a qual ele for designado. Um pacote completo de credenciais, sem nenhuma restrição. E onde o pastor licenciado se encaixa nesse organograma, então? O pastor licenciado atua em um período probatório. É tipo uma fase de testes. Basicamente. A sede regional da igreja concede uma licença ministerial que é temporária. Isso dá a essa pessoa a oportunidade de demonstrar, na prática do dia a dia, a realidade do chamado que ele diz ter. Entendi. E a atuação desse pastor em fase de testes é fortemente direcionada ao evangelismo, à conquista de pessoas. Ali, na linha de frente mesmo. Ele aprende o ofício trabalhando ao lado de líderes que já são experientes. Mas ele não tem o poder da caneta, digamos assim? Não. Ele não detém a autoridade administrativa plena. E também não tem esse direito universal de oficiar as cerimônias sagradas. Olha, é preciso fazer um papel de advogado do diabo diante dessa nomenclatura. Porque o termo licença soa incrivelmente burocrático, não soa? Soa bastante corporativo. Lembra muito um período de experiência de 90 dias numa empresa, onde o RH fica ali avaliando suas metas de produtividade. Considerando que a gente está falando de um chamado divino, essa estrutura toda não sufoca algo que, pela própria natureza, deveria ser um dom espiritual livre,
guiado só pelo Espírito Santo? Isso levanta uma questão importante sobre a fricção entre a fé abstrata e a administração prática da coisa. Porque parece um conflito, né? O grande dilema de qualquer organização religiosa global é justamente como validar um chamado invisível num mundo que é visível. Nossa, muito bem colocado. O texto do manual reflete o entendimento teológico de que, de fato, apenas o Espírito Santo pode conceder o dom e o chamado. A organização não tem o poder de fabricar líderes espirituais. Eles só reconhecem. Exato. Mas a organização tem sim o dever, tanto fiduciário quanto espiritual, de validar o caráter da pessoa, a estabilidade emocional dela, a aptidão doutrinária desse indivíduo lá no campo de batalha. Então a licença funciona meio que como uma proteção? É o principal mecanismo de proteção. Ela blinda as congregações locais contra pessoas que até podem ser bem intencionadas, porém são despreparadas. Evita que assumam controle rápido demais. Isso. Evita que ganhem um grau de autoridade alto sobre comunidades vulneráveis antes de provarem que têm sabedoria para lidar com isso. É um raciocínio muito sólido. O dom é reconhecido, claro, mas a habilidade de dirigir o veículo precisa ser testada no trânsito real antes da emissão daquela carteira de motorista definitiva. Perfeita analogia. E aqui é que a coisa fica realmente interessante na leitura dos documentos, porque existe um mecanismo, uma espécie de brecha regulamentar muito específica no manual sobre como esse pastor licenciado pode acabar realizando um rito importante como o batismo. É uma exceção cheia de regras. Muitas regras. Não basta ele simplesmente acordar e querer batizar alguém. A regra estabelece que o licenciado precisa ser eleito como ancião local pela própria congregação específica onde ele está atuando. E, como se não bastasse, é exigida uma aprovação expressa não só da sede regional, mas da comissão diretiva da divisão. E para quem nos ouve conseguir dimensionar o peso dessa regra, é vital a gente entender a escala da estrutura adventista. Ajuda a gente com isso. A estrutura é dividida em associações, que são os escritórios locais ou estaduais. Acima delas vêm as uniões, que geralmente cobrem um país. E acima de tudo isso está a divisão. Que é enorme. Gigantesca. A divisão atua como um escritório macro-regional ou continental, responsável por territórios imensos, tipo toda a América do Sul. Uau! Então, exigir a aprovação de um nível administrativo continental para que um pastor em treinamento realize um batismo numa igreja de bairro demonstra uma cautela extrema. Extrema. Mostra o cuidado com a integridade dos ritos sagrados. E tem aquele outro detalhe. A exigência de ser votado como ancião pela própria congregação adiciona uma camada brilhante de consentimento local, não acha? Com certeza. A liderança central autoriza a exceção, mas a base local precisa validar. Eles precisam acolher aquele indivíduo como um líder digno da confiança deles. Ou seja, a autoridade vem de cima, mas o consentimento vem de baixo. E o equilíbrio alcançado por essa política é muito notável. Porque essa permissão concedida fica geograficamente contida às 4 paredes daquela igreja específica que elegeu ele. Então ele não pode dar uma de pastor itinerante com essa licença. Jeito nenhum. O pastor licenciado não pode viajar para uma congregação vizinha no outro bairro e realizar uma cerimônia de casamento lá, mesmo tendo recebido essa aprovação super especial da divisão. Porque a autoridade foi para suprir uma demanda local. Exato. A autoridade é temporariamente ampliada para atender uma necessidade estrita, mas rigorosamente contida para respeitar essa jurisdição global da igreja. Olha, é um nível de detalhamento na gestão de recursos humanos que é impressionante. Mas essa frente de batalha pastoral não opera no vácuo, né? O capítulo 4 do manual também dedica um espaço considerável a um elenco de apoio que é vital para tudo funcionar. Ah, sim. A estrutura de suporte é imensa. O texto destaca fortemente a figura do obreiro bíblico ou instrutor bíblico. Os obreiros bíblicos formam, tipo, a espinha dorsal tática do crescimento da igreja.
O que eles fazem no dia a dia? Trata-se de funcionários que são dedicados integralmente a dar estudos bíblicos nas casas. Eles atuam nas trincheiras de campanhas evangelísticas e preparam os novos convertidos para o batismo. Então eles são o elo direto com a comunidade lá fora. Eles formam essa linha de frente do relacionamento direto com o público externo, sempre operando sob a direção estratégica do pastor. Mas aí tem uma proibição bem curiosa e muito específica sobre esses obreiros no manual. O texto dita de forma bem clara que eles não devem assumir cargos administrativos dentro da igreja local. Eles são, proibidos de liderar diretorias ou secretarias. E tem um bom motivo para isso. Qual é o racional por trás de isolar intencionalmente um funcionário tão dedicado, tirando ele da engrenagem administrativa da própria comunidade? É que essa separação de funções visa a proteção absoluta do tempo e da energia da missão, sabe? Ah, entendi. Reunião de comissão gasta muito tempo. Qualquer pessoa que já teve vivência em comitês comunitários sabe que a burocracia interna tem um apetite voraz pelo nosso tempo. Horas e horas discutindo planilha, né? Pois é. Debates sobre, a manutenção do telhado que está com goteira, a organização do calendário de eventos, ou até a mediação de atritos entre dois membros. Tudo isso pode consumir dezenas de horas na semana de um líder. E se um obreiro bíblico for arrastado para essas comissões? Se ele for arrastado para isso, o trabalho fundamental de ir às ruas, bater de porta em porta e ensinar as escrituras simplesmente para. Fica paralisado. Faz todo sentido. O manual cria uma espécie de cordão de isolamento. O tempo do obreiro bíblico deve estar 100% voltado para fora. Enquanto isso, os anciãos e a diretoria local cuidam daquela manutenção interna burocrática. Blindagem do core business da organização, na linguagem corporativa. Exatamente isso. E além dessa força-tarefa focada no ensino, o documento também descreve a figura dos diretores de departamento da associação. Outra peça-chave do sistema. Eles são especialistas regionais focados em nichos muito específicos, não são? Tipo Ministério Jovem, área da saúde, educação, Ministério da Mulher. Eles viajam por todo o território elaborando grandes programas. Fazem aqueles mega eventos de treinamento. Mas a verdadeira dinâmica de poder deles, quando cruzam a porta de uma igreja local pequena, isso revela muito sobre o equilíbrio geral do sistema. Porque essa interação mostra de forma muito clara a inteligência do respeito à autonomia local que a gente falou no começo. Em muitas estruturas hierárquicas, a gente imagina que um diretor regional que visita uma filial tem o poder absoluto. Ele chega e dita ordens, altera as rotinas imediatamente. É o que a gente esperaria. Mas o Manual Adventista é super claro sobre isso. Os diretores de departamento não são investidos de autoridade executiva ou administrativa sobre a congregação. Nenhuma autoridade de mandar? Nenhuma. A relação deles com os líderes locais é puramente consultiva. Espera aí, isso significa que um poderoso diretor regional de jovens não pode visitar uma congregaçãozinha e decretar unilateralmente que a partir daquele fim de semana o formato das reuniões dos jovens vai mudar? De jeito nenhum. A autoridade de imposição simplesmente não existe para eles. O diretor pode chegar lá e apresentar metodologias revolucionárias, oferecer treinamentos de altíssimo nível. Pode levar material caro impresso na sede. Pode distribuir o que quiser. Porém, a decisão final de adotar, adaptar ou até mesmo rejeitar totalmente esses planos pertence inteiramente à liderança da igreja local e ao pastor deles. Então eles têm que conquistar a igreja. Exato. Eles operam como consultores de elite. A influência que eles têm é construída através da persuasão, da especialização e da utilidade real das ideias deles. Nunca por um decreto autoritário. Então, o que tudo isso significa quando montamos esse quebra-cabeça final da autoridade? Porque pensa bem, o cenário de uma igreja local envolve pastores ordenados que podem tudo, pastores licenciados precisando de aprovação continental, obreiros bíblicos que fogem de burocracia, diretores departamentais dando pitaco como consultores e os anciães locais tocando a vida administrativa ali no dia a dia. É bastante gente na mesma sala. É uma multidão liderando. No fim do dia, quem é o chefe? Quem realmente assina o contra-cheque dessa força de trabalho pastoral e dita as regras do jogo? A pedra fundamental de toda essa administração reside na associação, que, como a gente falou, é aquele escritório regional. A regra de ouro,
O coração da coisa descrita no manual é que pastores e obreiros bíblicos não são funcionários da igreja local. Não são pagos pelos membros locais diretamente. Não. Eles não são contratados, nem demitidos, e muito menos pagos pela congregação específica que eles lideram no dia a dia. A subordinação tanto empregatícia quanto eclesiástica deles é direta à associação. E o presidente dessa associação, por sua vez, é considerado o pastor geral de todas as igrejas daquele território. Dá para pensar nisso utilizando aquele modelo clássico de uma grande rede de franquias, né? Imagina que uma filial local pode desenvolver um apego imenso pelo gerente que foi enviado pela matriz. O que acontece muito. Esse gerente aumentou a frequência, arrumou a casa, organizou a equipe, ele é amado por todo mundo. Contudo, a filial não paga o salário direto dele. E aí, se a diretoria central identificar que esse talento excepcional é urgente para salvar uma outra filial vizinha que está quase quebrando, a filial atual não tem o poder de vetar essa transferência. Porque a lealdade estrutural desse funcionário pertence à visão macro, e não ao conforto local. Perfeito. E o manual formaliza essa visão macro através de um sistema muito rigoroso de credenciais e licenças. E um detalhe, esses documentos não são condecorações vitalícias que o sujeito ganha e emoldura e pendura na parede de casa para sempre. Eles expiram? Expiram. As credenciais possuem prazos de validade bem curtos, atrelados ao ciclo administrativo. Além do mais, o documento físico em si não pertence ao pastor. Sério? Sério. É propriedade exclusiva da associação que o emitiu. O documento serve unicamente para atestar que, naquele momento temporal bem específico, a organização outorgou autoridade para aquele indivíduo atuar em nome dela. E como o sistema lida com o inevitável choque de interesses nessa dinâmica? Porque, vamos ser realistas, diante de uma ordem de transferência, uma congregação muito rica, com muitos recursos financeiros, poderia facilmente tentar forçar a permanência do seu líder favorito. E acontece. Eles poderiam argumentar tipo, nós financiamos a construção desse prédio sozinhos, nós geramos a maior parte da receita do território, nós queremos ele aqui. O manual prevê rotas de resolução para esse tipo específico de insubordinação? A orientação é absolutamente inegociável nesse aspecto. Inegociável. Sim. Qualquer recurso ou insatisfação relacionada a transferências deve ser formalmente endereçada à comissão diretiva da associação. O obreiro presta contas ao nível regional, nunca à diretoria da igreja local. E se a igreja bater o pé? Se uma igreja local decidir se rebelar e se recusar a cooperar com a transferência do pastor, as consequências são severas. Quais consequências? O pastor que, porventura, aceitar essa retenção indevida e ficar do lado da rebelião pode ser enquadrado por insubordinação administrativa. E a igreja? A própria congregação se coloca sob um risco imediato de sofrer disciplina por parte da associação. Nossa, e sabe o que é louco? Essa centralização empregatícia toda acaba atuando, paradoxalmente, como a maior camada de proteção que existe para o próprio pastor. Exatamente, é um escudo. Porque ao retirar a fonte de renda da esfera local, se evita a criação de panelinhas, né? Aqueles esquemas de poder baseados só em influência financeira. Imagina a pressão. Imagina um líder religioso que depende diretamente do dízimo de 2 ou 3 famílias muito ricas da sua congregação, precisaria de um heroísmo quase inumano para contrariar essas famílias numa questão ética ou disciplinar. Ele ficaria de mãos atadas, viraria refém. Totalmente refém. Ao vincular o sustento a uma sede regional que fica distante dessas paixões e das disputas políticas do bairro, o sistema garante que o pastor tenha a independência necessária para liderar e, se for preciso, até para repreender a congregação, sem o medo de sofrer represálias financeiras na mesma hora. É o que mantém a integridade do ensino dele. E também garante uma outra coisa super importante. Garante que as congregações mais ricas não consigam estocar permanentemente os melhores talentos pastorais para elas. Deixando as áreas carentes a ver navios. Isso. O tabuleiro é desenhado para impedir a criação de feudos.
O ecossistema inteiro prioriza essa distribuição constante de talentos. Garantindo que o foco permaneça na missão global de expansão e não no conforto ali do grupinho local. Exato. Bom, a estrutura revelada pelo capítulo 4 do Manual da Igreja de 2025 descreve, portanto, uma máquina que foi projetada exatamente para o movimento. Lideranças fluidas empurram continuamente as congregações em direção à maturidade. Em direção à autogestão. Isso, autogestão. O empoderamento dos anciãos locais para conduzir o cotidiano é o que libera os pastores e os obreiros bíblicos para atuarem na verdadeira linha de frente. É o que garante que o olhar da instituição nunca pare de buscar horizontes não alcançados. E com isso, encerramos o detalhamento do nosso material de hoje. Foi uma discussão excelente. Antes da gente ir embora de vez, você tem alguma consideração final para quem está acompanhando o nosso mergulho nessas fontes? Tenho sim. Para quem nos ouve, eu deixo uma reflexão. Basta observar qualquer organização moderna de sucesso hoje. Sejam corporações gigantes de tecnologia, grandes ONGs globais ou até estruturas acadêmicas. A tendência quase gravitacional dessas instituições é que o líder mais habilidoso, o cara mais experiente, acabe se entrincheirando no conforto do escritório central. Ele fica lá, microgerenciando setores que já operam perfeitamente. A segurança da estabilidade acaba sequestrando os melhores talentos do mercado, né? Exatamente. Então fica aqui a minha provocação. O que aconteceria se a sociedade secular, as empresas, adotassem como regra de ouro esse modelo de liderança itinerante adventista? Seria uma revolução no mercado de trabalho. Imagina! Um modelo onde a métrica definitiva de sucesso de um líder sênior é treinar a sua equipe com tanta maestria, mas tanta maestria, que ela deixe de precisar da presença dele. E aí ele é obrigado a arrumar as malas. Isso. Obrigando esse líder a arrumar as malas, partir para o território desconhecido e recomeçar todo o processo a partir do zero. Sensacional. Uma provocação de peso para a gente pensar nas nossas próprias lideranças e no apego que a gente tem às nossas posições, não é mesmo? Agradeço muito a companhia de todos em mais essa análise profunda de nossas fontes. Continuem curiosos, sigam investigando as engrenagens e as estruturas ao redor de todos nós. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.